lá? Vamos dar início ao fim. Certo? Amém? Então vamos. Última matéria da nossa prova, graças a Deus. Última matéria do nosso querido segundo período. Vamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Tá bom? A dela é uma Então, pessoal, a nossa aula de sistema digestório, ela vai ser dividida basicamente em 3 aulas, certo? Então, essa aula e mais 2 para a gente finalizar o nosso segundo período. Espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível para que vocês absorvam aquilo que realmente vai ser necessário para a vida profissional de vocês. Ok? Quando nós pensamos em sistema digestório, nós temos que pensar que esse sistema digestório possui funções muito importantes para nós, principalmente porque é a partir desse sistema que nós vamos ter os nutrientes necessários para desenvolver as nossas funções fisiológicas. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que vocês comem? Porque é gostoso. Por qual motivo vocês comem, galera? Muita gente vai pensar que é para não passar fome, mas na verdade não é. A gente come porque a gente precisa de energia obtida através dos alimentos para que nós possamos sobreviver. Então, uma pessoa, ela em estado de inanição, ou um estado em que fica muito tempo sem comer, ela vai perdendo algumas funções fisiológicas. E se a gente pensar em questão neural, propriamente dito, o nosso organismo, nosso sistema neural, ele precisa de glicose. Então, eu preciso ter glicose disponível para que eu possa desempenhar as minhas funções. Mas não só isso. Quando nós pensamos no marombeiro, por que ele come bastante? Porque ele gasta muita energia e pensando que a síntese proteica, ela precisa de proteína propriamente dita. Certo? Pô, você tá bom? Eu tô sadio, sério. Enfim, vamos lá. Vamos lá? Pessoal, então aqui eu tenho o sistema digestório propriamente dito, e aqui eu tenho 3 partes específicas desse sistema. Então vamos observar, o que eu quero chamar a atenção de vocês é principalmente o estômago e o intestino. Quando nós pegamos o nosso querido estômago e analisamos ela de forma mais detalhada, de forma mais histológica, nós vamos ter essa característica aqui. Enquanto que nós pegamos o nosso intestino e analisamos de forma histológica, nós vamos ter essa característica. Aí eu pergunto-vos, qual que é a diferença entre um e o outro? O que vocês podem ver assim já de cara de diferença? As presenças, basicamente, das invaginações, vamos dizer assim. Vamos lembrar que tanto o meu estômago quanto o meu intestino, eles vão apresentar as 4 camadas básicas que nós vamos estudar daqui a pouco. No entanto, a disposição delas vai ser um pouco diferente. Observem aqui, na questão do nosso estômago, nós vamos ter basicamente as glândulas
gástricas, em que essas glândulas vão secretar substâncias. Então, o nosso estômago é principalmente um secretor. E aí, nós vamos lembrar lá do cursinho, o nosso estômago secreta principalmente o que para fazer a digestão? Ácido gástrico, ou também chamado de ácido clorídrico, certo? Antigamente era ácido muriático. Aí você forçou a amizade, mas não é tempo não. Mas deve ser. Mas deve ser. E observe, além desse ácido gástrico, existem centenas de outras substâncias que vão ser secretadas ali e que nós vamos estudar. Então, observem que o nosso estômago ele vai apresentar essas dobras. Essas dobras, basicamente, vão ser as glândulas para aumentar a superfície de contato com o bolo alimentar. Essa sobra tem uma foto? Isso, perfeitamente. Eles estão na parte mucosa. Então, nós vamos entrar de forma mais detalhada. E, pessoal, no nosso intestino, nós vamos ter essas projeções, chamadas de vilosidades. As vilosidades, se a gente fosse fazer uma analogia, seria basicamente as projeções como se fossem dedos. E isso vai ser importante, porque nessas vilosidades vão ter células específicas que vão fazer a absorção dos nutrientes para nós. Então, enquanto no estômago eu vou ter basicamente a digestão mecânica, ou seja, vou transformar aquele bolo alimentar em quimo, no meu intestino eu vou fazer a absorção desses nutrientes. Ok? Há alguma dúvida? Estamos bem? Muito bom. Já na nossa aula de anatomia, nós vamos observar que os nossos órgãos digestórios, o sistema digestório propriamente dito, ele vai iniciar na boca e vai finalizar no ânus. Todo. Entendido? Então, pessoal, observe que além dos órgãos propriamente ditos do sistema digestório, eu vou ter a presença de glândulas acessórias. Essas glândulas acessórias têm como função secretar substâncias que vão auxiliar na digestão. Nós vamos ter glândulas acessórias na boca propriamente dito. A primeira delas, chamadas de glândulas salivares. Qual que é a função da glândula salivar? Salivar, produzir saliva. E nós temos basicamente 3 pares de glândulas salivares. Nós temos a maior glândula, que é a glândula parótida. Nós vamos ter uma que fica abaixo da mandíbula, que é a glândula submandibular, e uma abaixo da língua, que é a sublingual. Todas elas vão produzir saliva. Mas para que a saliva é importante para o sistema digestório? Professor, na saliva nós temos a amilase? Que isso, hein, João? Hoje você está sensacional. Hoje o senhor está iluminado. Que é isso? Na saliva, nós vamos ter a presença de uma enzima chamada de amilase salivar, ou também chamado de pitialina. Mesma coisa. Essa amilase, ela é importante porque ali ela inicia o processo de digestão dos amidos. Alguém me dá um exemplo de amido? Oh, senhor, hoje está. Então nós temos a presença, por exemplo, de batata, macarrão, pão,
arroz, etc. Certo? Milho. Por aí vai. Falando enfim, então, na saliva nós já vamos iniciar a presença, já vamos iniciar o processo de digestão propriamente dita do alimento. Oi? A deglutição amoleceu o alimento? Com certeza. E além disso, vocês acreditam que vão estudar isso em regressão e defesa, na nossa querida saliva, nós temos a presença de imunoglobulinas, que são células de defesa propriamente. Por isso que quando vocês vão dar balada, cuidado ao salivar na boca de outra pessoa. Ah, que loucura, hein? É? Imunoglobulina. Imunoglobulina. Ela é uma parte, apresenta células do sistema imune que vão contra a defesa. Por isso que quando você está, principalmente bebês, coloca tudo na boca, não coloca? A partir disso, existe ali um processo imunológico que vai ter anticorpos para aquela determinada patógeno. Entendeu? E pensando nisso, a imunoglobulina faz parte do sistema imune adaptativo. Né? Então, é importante para nós. Pessoal, além disso, eu vou ter já na parte inferior o fígado como glândula acessória. O fígado tem uma função muito importante. Ele produz a bile, certo? E a bile é muito importante para nós, uma vez que ela vai participar da emulsificação das gorduras dos lipídios, certo? Então está relacionado ao metabolismo dos lipídios. Hã? É porque glândula, o que é uma glândula? É tudo que secreta. Então o fígado ele secreta uma substância. Então é considerado o sistema digestório uma glândula. No entanto, ele é um órgão porque ele é um conjunto de tecidos, células de tecidos que está presente ali. Então, eu não tinha que falar a questão Vamos lembrar. Vamos lembrar, pessoal. o pâncreas também, né? Um sistema é um conjunto de órgãos. Se a gente pensa aqui que é um órgão, é um conjunto de tecidos. Então, lá no nosso querido fígado, nós vamos ter tipos de tecidos, que são conjuntos de células específicas. Beleza? Então, ele é considerado também uma glândula, porque ele secreta alguma substância, e é um órgão porque é um conjunto de tecidos. Ok? Pensando em sistema digestório propriamente dito, a gente vai ter essa função específica de produção de bile. No entanto, o fígado ainda participa de outros processos do sistema digestório. Então, tudo aquilo que vai ser absorvido antes de voltar para a circulação sistêmica vai passar para o fígado e o fígado posteriormente envia para o sistema, a parte sistêmica. Não se preocupem que nós vamos ter uma aula inteira somente sobre o fígado. Ele vai passar por fígado para, entre aspas, filtrar. Certo? Então, principalmente os lipídios, eles passam pelo fígado para depois ser tomado. Mas isso não. Pessoal, junto com o fígado, eu vou ter a vesícula biliar. Para que serve a vesícula biliar? Armazenar bile, não confundam, certo? A produção de bile com o armazenamento. A vesícula biliar serve somente para armazenar. E no caso, se eu tirar a vesícula biliar, tem algum problema? Nem. Ok? Assim, a pessoa vai ter uma tendência maior de dificuldade de absorção de gordura. Nos primeiros meses, Usar mais o banheiro. nos primeiros meses, quem faz a retirada de vesícula biliar
vai ter uma dieta hipolipídica, ou seja, vai ter uma dieta com baixa quantidade de lipídio, uma vez que o fígado, entre aspas, vai ter que ajustar a produção de bile propriamente dita. Então é normal, se uma pessoa retirar a vesícula biliar e comer uma dieta rica em lipídios, apresentar diarreia e a excreção de lipídios nessa diarreia. Mas posteriormente isso volta ao normal. Okay? Porque pode apresentar cálculos biliares, presença de pedra, certo? Igual no rim, a gente tem o cálculo renal, a gente pode apresentar o cálculo biliar. Ok? Nós temos um outro órgão. Oi! Isso. Ou seja, ele vai, pegar aquela partícula de gordura e transformar em partículas menores para que o nosso corpo possa ser absorvido. Isso. Na verdade, vai transformar essas partículas de gordura em quilomicrons. Esses quilomicrons vão para a corrente sanguínea. Isso nós vamos aprender. Por que tirar isso? Eu não sei se é verdade. Você sabe que não pode, tipo, comer queijo, tomar leite. Eu falei, gente, não tem nenhuma associação. Mas a pessoa fala assim, não posso tomar. Na verdade, verdadeiro, não existe uma correlação. Não tem um motivo específico. Não tem um motivo específico. Pode ser que seja nessa questão dos primeiros meses, a pessoa entendeu que isso tem que ser pro resto da vida, certo? Porque, por exemplo, se a gente pegar o leite apresenta uma quantidade de gordura um pouco elevada. Mas isso posteriormente não tem problema algum. É que aquela famosa coisa, né? Escutei do Google, né? Li no Google, que não pode, e aí a pessoa adota aquilo ali como verdade. Outro órgão muito importante para nós, no sistema digestório e endócrino, é o pâncreas. O pâncreas vai liberar substâncias que vão auxiliar na degradação tanto de proteínas, quanto de lipídios, quanto de carboidratos. Então o pâncreas ele vai secretar lá no duodeno enzimas responsáveis pela degradação dos macronutrientes, carboidratos, lipídios e gordura. Ok? Há alguma dúvida em relação aos órgãos acessórios do sistema digestório? Sim, na verdade, qual que é? A gente vai ver daqui a pouco qual que é realmente a função do sistema digestório. Pegar o alimento, degradar em moléculas menores para que a gente consiga. Não, o pâncreas vai secretar substâncias que vão trabalhar com a parte de lipídios. Só que o que acontece? O pâncreas, o pâncreas vai liberar enzimas que vão auxiliar a bile a fazer esse processo. No caso dos lipídios. Aí o pâncreas secreta essas substâncias que vão degradar as proteínas. Não, depois que é absorvido, essas proteínas elas passam para o fígado para selar. Imagina o seguinte, você comeu um pedaço de carne. Vamos lá. Vem comigo. Você foi na churrascaria e comeu carne pra caralho, certo? O estômago começou a degradação e do estômago formou o quimo e está passando pelo duodeno, intestino delgado, beleza? O pâncreas vai secretar substâncias que vão quebrar essa proteína em partículas menores, beleza? Essas partículas menores vão para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vão para o fígado e depois do fígado eles vão para a corrente sanguínea de novo. Entendeu? Vamos lá. Ó, só que o pâncreas, o alimento não vai para o pâncreas.
O pâncreas secreta substâncias do sistema digestório para que essa proteína seja degradada em partículas menores e que entre na corrente sanguínea e vá para o fígado. Certeza? Oi? Calma que nós vamos estudar. Mas nós temos um centro do vômito localizado no bulbo. E sempre que alguma substância for nociva para o nosso corpo, ou está em altas concentrações do nosso corpo e que faz mal, existem receptores no nosso intestino e estômago que vão mandar informação para esse centro do vômito, que é centro do vômito. Mas você. Não, do duodeno mais para frente. Na verdade, na aula que vem, mas se você quiser adiantar, pode falar. O que você precisa? Calma, que nós vamos falar disso. Respira. Nós vamos ter muitas aulas sobre isso. Mas o duodeno, basicamente, é a primeira porção do intestino delgado que vai receber o quimo advindo do estômago. Tudo bom? Nós temos em todo o sistema digestório receptores, certo? Pensa em receptores neurais ou químicos. Quando uma determinada substância química for nociva para o nosso corpo, ou está em altas quantidades que pode ser nociva para o nosso corpo, esses receptores vão ser estimulados e vão mandar informação para o bulbo. Lá no bulbo nós temos um centro do vômito. Esse centro do vômito processa a informação e manda a informação para os músculos contrair. Por isso que você... A gente vai falar um pouquinho disso na aula da semana que vem. Beleza? Mas basicamente, de forma bem rápida, seria isso. Dor de garganta? Aí eu perguntei para uma professora de biologia, ele falou que era porque direcionava que faz O centro do vômito. Na verdade, a gente, por exemplo, vocês colocar a mão aí na faringe de vocês vão estimular o vômito. Isso porque tem uns neurônios, né, temos receptores presentes ali que fazem essa condição. E tudo isso a gente vai ver quando a gente for falar de vômito propriamente. A gente tem uma aula dessa aí. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não é muito comum. Perfeitamente. Não é muito comum, mas pode. Você não falou, mas também secreto. Como é que é? Então, a parte endócrina a gente vai comentar depois. Certo? A gente vai falar de insulina e glucagon. Não, é um hormônio. A insulina e o glucagon são hormônios. São hormônios. Vamos lá, pessoal? Observe. Tanto no nosso estômago quanto no nosso intestino, nós vamos ter a presença de túnicas. Certo? Para a gente, o que é importante? Nós temos a túnica mucosa. Observe que a túnica mucosa é por onde o quimo ou o bolo alimentar ele vai passar. Então nós não tínhamos o endotélio lá no nosso sistema circulatório, por onde o sangue passa. Então a túnica mucosa é por onde basicamente ou o bolo alimentar ou o quimo ele vai passar. Será o intestino? Esse aqui é o intestino, certo? Mas vale também para o estômago, certo? Nós vamos ter abaixo da túnica mucosa o que nós chamamos de tela submucosa, que basicamente vai circundar a túnica mucosa. Para a gente, importante aqui na aula de hoje, vai ser isso aqui, ó. A túnica muscular. O que a parte muscular ela faz basicamente? Contrair. Qual o principal movimento que nós vamos ter no sistema digestório em relação à contração e relaxamento?
contração e relaxamento, que coletivamente nós vamos chamar de peristalgia. Observem, pessoal, que a túnica muscular, a gente vai ter um músculo circular, que é em formato de círculo, e o músculo longitudinal, que ele está longitudinal. Certo? Excelente. E observe, de forma muito importante, nós vamos ter aqui, ó, nervos chegando, tanto na parte submucosa, quanto na parte muscular. Coletivamente, esse sistema é chamado sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso entérico é o sistema nervoso do sistema digestório. Certo? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Onde? Lá em cima, lá no... Aqui? Mesentério. Mesentério é a camada serosa, aquela camada de proteção do sistema digestório. A gente vai ver lá na anatomia. Ou tem visto uns artigos, umas coisas que elas têm sido utilizadas mais no exterior. É mais comum essa prática do que no Brasil, até porque aqui é muito caro, sobre o transplante de fezes. Então, hoje o intestino ele é considerado como o segundo cérebro do corpo. A importância da microbiota. Sim. Então, eles fizeram estudos em que eles analisaram camundongos que são obesos e camundongos não obesos. E a transferência da microbiota por meio de transplante de fezes fez reverter o quadro de obesidade em quem era obeso, e quem era magro começou Só a ficar obeso. E aí estão fazendo esses estudos e tem clínicas no exterior, no Brasil que fazem transplante de fezes. E aí tem sido uma perspectiva para diminuir a obesidade. Com certeza. É menos invasivo do que você fazer Bariátrico. bariátrico. É isso mesmo. É que na verdade quando a gente vai estudar microbiota, né, a gente não entra na fisiologia propriamente dita. Vocês vão ver muito mais em agressão e defesa. Vocês vão ver que, por exemplo, ali a nossa microbiota é cheia de micro-organismos vivos. Isso pode facilitar sim a questão de diminuição de peso, vamos dizer assim. Isso é importante. Aqui no Brasil eu acho que é só em São Paulo que eu já vi um estudo parecido com esse, agora não vou lembrar onde, que eu li há algum tempo atrás sobre isso. Acho que São Paulo, acho que na Unifesp, que eles estão trabalhando com isso. Depois eu vou dar uma pesquisada e a gente conversa. Beleza? Mas realmente está acontecendo isso. Sistema nervoso entérico. Oi? Não. Pessoal, vamos lá. O que é esse plexo? O plexo está relacionado somente ao sistema nervoso, certo? Então ali a gente vai passar nervos propriamente dito. Nós temos o plexo submucoso, ou seja, são nervos que vão chegar na parte submucosa ou na tela submucosa. Enquanto que o plexo mioentérico vai ter nervos que vão estar na túnica muscular. Entendeu? Então, ó, plexo submucoso vai estar na parte submucosa. E o plexo mioentérico vai estar na parte muscular. Ok? Então ele não chega na túnica. Não. Ok? O sistema nervoso entérico ele atua só na túnica muscular? Não. Na submucosa também, ó. Plexo submucoso. Nós vamos ter um slide inteiro aqui para a gente comentar sobre eles. Só o final. Pessoal, funções então. Qual que é as principais funções do nosso sistema digestório? Então observe. Aqui eu tenho o lúmen do trato digestório, ou seja, por onde o bolo alimentar ele vai passar. Aqui eu tenho a parede. Essa parede é constituída por células. Aqui eu vou ter o líquido intersticial. E aqui eu vou ter o sangue. Vamos lá.
A primeira situação que eu tenho que entender é que as células do sistema digestório, elas podem ter a função de secreção. O que é essa secreção? Nada mais, nada menos que essa célula secretar alguma substância. Essa célula ela pode secretar tanto para o lúmen do sistema digestório. Essa célula pode secretar substâncias que vão atuar sobre outras células, ou ela pode secretar para o sistema sanguíneo, na verdade para o nosso sangue. Então observe que nós temos as células e essas células secretam tais substâncias. Daqui a pouco a gente vai ver quais são essas substâncias. Essas substâncias secretadas vão atuar sobre o bolo alimentar, fazendo o processo de digestão. O que é essa digestão, pessoal? É a quebra química e mecânica do bolo alimentar em partículas menores. Então, quando você engole, você mastiga e você engole, aquilo ali é o bolo alimentar. É aquilo ali que vai ser absorvido pelo nosso corpo? Não. Aquele bolo alimentar vai sofrer processos químicos por meio das enzimas e mecânicos através do sistema digestório para transformar esse bolo alimentar em partículas menores. Ok? E a partir da digestão, eu posso ter o processo de absorção. O que é a absorção? Nada mais, nada menos do que a substância ou alimento passando do lúmen do trato digestório para o sangue. E por fim, obviamente, nós temos a motilidade, que é o movimento do alimento pelo sistema digestório, propriamente. Então, nós temos essas 4 funções básicas relacionadas ao sistema digestório. Existem pessoas que vão ter problemas em relação à secreção? Quem pode citar um exemplo clássico? Perfeito. Tolerância à lactose. Nessa situação, a célula não produz uma enzima, que é a lactase. A lactase vai pegar a lactose e transformá-la em substâncias menores para absorção. Tolerância a glúten. O glúten também é uma outra condição. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho também sobre doenças inflamatórias do sistema digestório. Oi. A fibra de auxiliar na secreção. Não só na secreção, mas também na saciedade, né? Então, por que pegar pessoas que têm que comer bastante salada, fibras, antes de ingerir uma alimentação rica, né? Uma alimentação, que isso ajuda na saciedade. Então, principalmente para obesos, é o ideal. E isso também ajuda na motilidade. Perfeito? Alguma dúvida? Gastrointestinal. Líquido extracelular. Opa! O diâmetro desse calibre, desse vaso aí, é tudo nível capilar? Ou não? Não entendi. Essas as trocas que acontecem aí no sistema digestório? Sim, capilar. Tudo capilar. Tudo capilar. Tudo capilar. Perfeitamente. Pensando na absorção, principalmente. Sim. Tudo capilar. Olha que interessante aqui, pessoal. Então, ó, na cavidade oral e no esôfago, nós vamos ter a secreção de saliva. Nós vamos ter a digestão de carboidratos. No entanto, observe que nós não vamos ter nenhuma absorção. E nós vamos ter como motilidade a mastigação e
deglutição. Já no nosso querido estômago, no estômago, olha a quantidade de substâncias secretadas. Nós vamos ter a digestão de proteínas e gorduras e a absorção de algumas dessas substâncias. E como motilidade, nós vamos ter a mistura peristáltica e já no intestino delgado, observe que nós vamos ter a secreção também dessas substâncias, que nós vamos comentar posteriormente. A digestão de polipeptídeos, carboidratos, gorduras e ácidos nucleicos. A absorção basicamente de quase tudo é realizada no intestino delgado. E a motilidade a gente faz a mistura e propulsão. E por fim, no intestino grosso, nós vamos ter a secreção de muco. A digestão praticamente nenhuma. Olha a importância das bactérias aqui. E a absorção de íons, minerais, vitaminas. E aí eu pergunto, o que é a diarreia? Ah, que bom. Excelente a definição. Bom, está pronto. E que é uma diarreia? O que é secretado? O que é secretado da diarreia? Água e sais. O que acontece? Quando você ingere alguma substância que irrita a sua mucosa intestinal, principalmente no intestino grosso, vamos ter bastante secreção de muco. Esse muco tem uma função principal que é a função de lavagem. Então secreta-se muito muco, muita água, para aquela substância irritante ser eliminada por meio das fezes. Isso que a pessoa brama é A Brahma, Esquicariol, Nossa, quarta-feira. Vamos fazer um estudo sobre isso. Vamos analisar. Quarta-feira. Batismo é quarta-feira. Depois 20 litros. E no caso, pessoal, obviamente, por que você precisa reidratar após um episódio de diarreia? Porque você está perdendo água e sais. Por isso. E a diarreia pode levar a óbito, tá, pessoal? Se vocês não sabem. Então, é uma situação muito séria. Alguma dúvida aqui, pessoal? Obviamente, nós vamos estudar cada uma dessas partes especificamente. Tá sofrendo? Sofrimento? Nossa! Você não fala do apêndice, não? O apêndice, na verdade, qual é a função do apêndice, pessoal? Temos alguma função importante na nossa vida? Causar dor também. Aí tem estudo atual que fala que ele é um armazenamento de glicose. Assim que você passa por um processo de diarreia, ele faz o reflorestamento da microbiota. Mas não é uma coisa primordial. Né? O apêndice tem uma função importante na vida intrauterina. Está relacionado com a imunidade. No entanto, na vida adulta, o apêndice tem uma função muito importante: inflamar. Só. Certo? Mas sim, existem alguns estudos que mostram que na vida adulta ele apresenta uma atividade imunológica, só que baixa em relação. Tem que tirar mesmo. Ah, dependendo da situação, se inflamar, por que não, né? Hã? Então, como ali é uma região onde chega-se o quimo, ele pode ter algumas substâncias que podem inflamar, promover processos inflamatórios desencadeados por substâncias. Mas essas substâncias não é, por exemplo, hoje eu tive a presença dessa substância no meu corpo que ele vai inflamar hoje. É de forma crônica. Minha avó falava que não podia comer semente de tomate. Olha os trem doidos.
Nada a ver. Então tem, isso aí, pessoal, tem uma importante. A inflamação de apêndice é uma predisposição genética. Então você já pode entrar na vaga da função. Olha, mas por causa da minha avó, tem por isso que chiclete que Oi? eu tava nas Também. E principalmente o cálculo da biliar está relacionado principalmente a uma dieta rica em gordura. Então dietas. Hã? Credo. É uma predisposição genética, sim. Mas assim, com 13 anos é uma idade muito nova para dar. grande chance de ser genético. Fazer o quê? Hã? É uma inflamação dos polos. A gente vai estudar isso mais pra frente. Deu um estudo de caso pra vocês resolverem sobre tal condição. Verdade. Isso é verdade. Alimentos, tomate, principalmente, ela podem chegar perto. Beleza? Pessoal, só mostrando aqui pra vocês, ó. Em questão da entrada e saída de líquido, propriamente dito. No nosso dia a dia, a gente aproximadamente tem no sistema digestório a entrada de 9 litros de substâncias. 2 delas através de alimento e bebida, 1,5, praticamente 7 litros a partir de produções das glândulas. Então, 1,5 litro de saliva, meio litro de bile, 2 litros de secreções gástricas, 1,5 de secreções pancreáticas e 1,5 de intestinais. O que é importante para nós? Que desses 9 litros que vão para o sistema digestório, 9 litros vão ser removidos dele. Seja a partir da absorção do intestino delgado ou grosso, ou pela excreção das fezes. Ou seja, a gente não tem um ganho de volume líquido no sistema digestório durante a nossa vida. Okay? Tudo que vai ser secretado ele vai ser ou absorvido ou então excretado pelo rim. Qual é a parte do intestino que faz essa absorção de água? Um processo que você está de... A água, principalmente o grosso. O grosso. Ali a gente vai ter principalmente íons, minerais e água. Por isso que normalmente o correto seria que as fezes saíssem de forma mais sólidas, mais macias, sólidas. Por quê? À medida que o quimo vai passando aqui pelo intestino grosso, essa água vai sendo absorvida pelo nosso corpo, vai sendo retirada. E o quimo ele tem uma substância pastosa. À medida que você vai tirando água de uma substância pastosa, ela vai ficando mais rígida. Ok? Alguma dúvida? Vamos falar um pouquinho sobre a motilidade, pessoal. A motilidade, como nós vimos, nada mais, nada menos, tem a função de transportar o alimento da boca até o ânus e misturá-lo mecanicamente para quebrá-lo de forma uniforme em partículas menores. Aqui estou falando de parte mecânica, ou seja, de contração da musculatura. E vamos lembrar que essa musculatura é uma musculatura lisa. Por ser uma musculatura lisa, o tempo de contração dela é mais lento. Por isso que a digestão demora muito. Ok? Nós temos, pessoal, basicamente 3 tipos de contrações no nosso sistema digestório. O primeiro deles é chamado de complexo motor migratório ou complexo migratório motor, dependendo em qual local vocês vão ver.
que é esse plexo, né? Qual que é o padrão de contração dele? Vocês acabaram de almoçar, certo? Ou tomar café agora, que vocês acabaram. Vai dar lá para umas... Vocês tomarem café umas 7 horas, lá para umas 9 horas, o que vai acontecer? O seu sistema digestório, ele vai iniciar contrações constantes em todo o seu sistema digestório. Para quê? Para basicamente fazer uma varredura, para ver se ficou algo ali sem ser digerido ou que fez digestão. Então o que acontece? Vamos imaginar, pessoal, um canudo. E esse canudo está cheio de substância. O que você faz para que essa substância fique, que esse canudo fique limpo dessa substância? Suga. Na verdade, você vai pegar esse canudo, vai apertar e vai empurrar ele para frente, não vai? Sim. Não é mais fácil para você? Imagina um canudo cheio de substância. Quando você aperta esse canudo e empurra, o que acontece com a substância que estava presente dentro? Vai saindo, não vai? E isso, basicamente, é o nosso complexo motor migratório. Ou seja, após 2 horas ou 3 horas de uma alimentação, o nosso sistema digestório começa essas contrações para fazer essa varredura, para ver se ficou algo presente ali que não foi digerido ou que não fez a digestão adequada. Mas e antes dessas horas? Aí não, aí vai estar fazendo todo o processo. Entendeu? É aí que causa aquele Não, barulho. tipo assim, ele fica sempre aqui inteiro. Uhum. Aí esse aí é só... Esse aí só para ver se realmente, ó, fiz digestão, não ingeri nada. Será que tem alguma coisa presente ali que não foi digerida? Ou que não sofreu digestão? Então o sistema digestório ele começa a contração para ver se ficou algo presente ali, para que seja acontecendo o processo. Entendeu? Então, eu queria saber se é barulho. Pode falar. Por isso que eu fico assim, Sim. O que acontece? O que é esse barulho, pessoal? Quando vocês estão com muita fome, o que acontece no estômago de vocês? Começa a roncar. O que é esse ronco? É o pessoal que não tem nada dentro. É o ar andando. Sabe o que chama isso? Procurando. É uma cãibra do seu estômago. Seu estômago ele está contraindo para ver se tem alguma coisa ali dentro que possa ser absorvido ou ser digerido. Então, basicamente, nada mais, nada menos é do que uma cãibra muscular ou uma contração continuada. Acho que eu pedi de pedir outra. Vamos lá? A mais famosa das contrações, pessoal, vocês conhecem, que é a contração peristáltica. A contração peristáltica, basicamente, tem como função empurrar o bolo alimentar para frente. Como que isso acontece? Nós temos o bolo alimentar e aqui nós temos a parte muscular. Observe que a contração peristáltica ela se inicia de 1 a 2 centímetros atrás desse bolo alimentar. Isso faz com que haja uma contração tônica forte que empurre o alimento adiante. O que é preciso para que o meu músculo contraia aqui, pessoal? Para que aconteça o processo de contração peristáltica, o que eu preciso ter no sistema digestório? Desvalorização. Sim, mas o que faz? Qual que é o estímulo para que aconteça o peristaltismo? Sistema nervoso. Tem que ter sistema nervoso. A presença de alimento. Aí você me Aí sim, hein? Pode perguntar isso na prova? Hã? O que é necessário para que aconteça o peristaltismo? A presença do alimento.
sempre que a gente tiver alimento no sistema digestório, vai acontecer essas contrações intestinais. Não só alimentos, né? Não. Aquele falando da barriga. Não, mas é sério, é gato ou é. Explica. Ou é. Nada mais é que uma câimbra. Seu- Porque você está sempre queimado. Isso faz com que o seu músculo, na verdade o seu estômago, tente pegar alguma coisa que ficou ali sem digestão. Isso faz com que ele os gases são vindos do alimento, né? Então toda a parte alimentar, toda essa digestão gera gases. Ou pode ficar no estômago, por exemplo, por que você arrota? O arroto é nada mais que o gás que está no estômago. Perfeitamente. A gente vai falar daqui a pouco sobre a fase cefálica da digestão. Então, toda vez que você olha o alimento, sente o cheiro ou está com ele presente na boca, nós vamos ter uma resposta antecipatória. Essa resposta antecipatória nada mais é do que informação do sistema nervoso chegando até o estômago, fazendo com que ele se prepare para receber esse alimento. Então, quando você está com alguma coisa na boca, o chiclete, por exemplo, o seu sistema nervoso já está mandando informação para o seu estômago para ele secretar substâncias, porque na visão dele está chegando alimento. E isso pode ser algum problema, entre aspas, posteriormente. Está enganando o organismo. É por isso que não é bom que pode comer. Acho que é. Hã? Bom, ansiedade é um fator para gastrite, tá? Beleza. Porque você está mandando informação. Com certeza. E por fim, pessoal, nós vamos ter as contrações segmentares. Então, as contrações segmentares, nada mais, nada menos, tem como função misturar os alimentos ou bolo alimentar. Isso é muito importante porque aumenta o contato de superfície entre o bolo alimentar e a parede ou o lumen propriamente dito, o epitélio. Isso faz com que o alimento possa ser absorvido. Vou misturar aqui. Misturar mesmo. É o que acontece. Imagina o seguinte, você está com esse bolo alimentar aqui, correto? Correto. Está com esse bolo alimentar. Imagina que esse bolo alimentar virou uma substância pastosa, certo? E está passando pelo intestino. Por ser uma substância pastosa, você pensa o seguinte, que essa região do meio, ela está em contato, propriamente dito, com o epitélio? Não, não está. Então o que acontece? Essa contração segmentar, ela vai diminuir o tamanho desse bolo alimentar, ou desse quimo, em substâncias menores. E vai fazer como se fosse um liquidificador. Misturar esse bolo alimentar, esse quimo, contra o epitélio, para que o epitélio possa absorver. Esse processo da absorção dos líquidos, você falou lá. Dos líquidos e das substâncias também. Então, por exemplo, quando nós temos a glicose, né? Então você pegou um amido e transformou ele em glicose. Essa glicose vai ficar em contato com o epitélio e o epitélio absorve ele. Entendeu? Então, nada mais. O que é a contração segmentar? Entre o bolo alimentar, ou o quimo, o epitélio do intestino. O bolo alimentar é antes do quimo. Então, acontece, quando você engole, aquilo lá é bolo alimentar. Chega no estômago, sofre todo o processo de secreção. Então, o estômago secreta várias substâncias e transforma o bolo alimentar numa substância pastosa, que é o quimo. Fazer alguma coisa sem jeito. Digerir e virar essa pasta. Sim. O que acontece? Para virar essa pasta, isso acontece no estômago. Então, no estômago, a gente vai ter contrações peristálticas e segmentares. Isso
é realmente como se você pegasse o alimento, colocasse no liquidificador e colocasse água. E bate. Não vira aquela substância pastosa? Aquilo ali seria um quimo para nós. E a partir desse quimo, vai para o intestino delgado, o intestino delgado e o intestino grosso para ser absorvido. E tudo que não foi absorvido, excretado pelas fezes. Aquele primeiro ali é só no estômago e no intestino? Não, isso aqui vai acontecer tanto no estômago quanto no intestino. Isso aqui acontece no estômago e intestino. O que acontece? No estômago, esse aqui é mais predominante. Já no intestino, esse aqui é mais predominante. Mas acontece os dois locais. Ele é bolo alimentar só o delgado? Hã? Ele é bolo alimentar só o delgado? Só até no estômago. Passou do estômago, ele já vai virar químico. Então chegou no estômago, quando chega no estômago ele ainda é bolo alimentar. No estômago ele vai ser transformado em químico. Falar que vai fazer o quilo, na verdade, Fazer o químico. E aí ele vira bolo fecal No grosso. Então, pessoal, observe como que existem essas contrações. Lembra das células, das junções comunicantes que a gente tinha lá no coração? Lá nas células do sistema digestório, nas células musculares, eu também vou ter as junções comunicantes. Isso é importante porque quando nós temos a contração peristáltica ou segmentar, toda aquela parte da túnica muscular ela precisa contrair como um todo. Vocês concordam comigo? Então, essa contração como um todo, ela só é conseguida porque as células musculares presentes ali apresentam a junção comunicante. Ou seja, quando o potencial de ação chega numa célula, esse potencial de ação passa para a outra célula. Isso faz com que aquela porção muscular contraia como um todo. Ok? Então a gente tem as contrações tônicas, aquelas que são mantidas por horas ou minutos. Alguém pode me dar um exemplo dessas contrações tônicas? Principalmente aquelas que são mantidas por horas? O ânus, ou também os esfíncteres, né? Os esfíncteres que nós temos, elas ficam contraídas como um todo. Então, por que o quimo, ele não volta para o esôfago? Porque lá no estômago, aquela substância que está no estômago não volta para o esôfago. Porque entre o esôfago e o estômago eu tenho um esfíncter. E isso impede com que a substância volte. Entendeu? Professor, bolo e quimo é a mesma coisa, não é? O quimo, o bolo, é quando sai da boca e chega no estômago. No estômago, esse bolo se transforma em quimo. Sim? Oi. Nós temos uma contração do motor migratório peristáltico segmentado, certo? Perfeito. Aí a tônica, ela É um tipo que acontece. Na verdade, é um tipo não, é uma classificação. Certo? Não, na verdade é uma classificação. Então, ó, nós temos o complexo migratório, o peristaltismo e os segmentares. Essas contrações, elas podem ficar contraídas por um determinado tempo, por alguns segundos? Pode. Então é uma classificação da contração. Essa classificação pode ser tônica ou fásica. quando eu tenho refluxo, Alguém já ouviu falar aqui de refluxo? Gastroesofágico? Sim. é provavelmente. Que bom, na aula de pequenos grupos nós vamos comentar um pouco sobre isso. Então não sofra. E aqui ó, as contrações fásicas, que duram apenas alguns segundos. Precisa saber disso aqui? Não precisa. A pergunta é, como que essas contrações elas começam, pessoal? Eu sei que é pela presença do alimento, mas o que essa presença do alimento ela faz acontecer
o sistema digestório para que ele contrai? Não tem receptor, microreceptor na região que avisa. Como ele é involuntário, Dou-lhe uma. Como é que meu coração contrai? impulsos. Como ele é involuntário, ele deve ser por si só, né? O quê? Vem O no sistema digestório. O sistema digestório? É. Eu posso falar então que o meu sistema digestório ele contrai de forma semelhante ao meu coração? Mais ou menos. Depende, ele precisa de um estímulo, né? É o estímulo. Ele apresenta, ó, de forma. Olha o que eu vou falar para vocês não confundirem. O meu sistema digestório, ele não precisa do sistema nervoso para contrair. O sistema nervoso, ele modula a contração. Bem semelhante com o meu coração, não é? Pois então. Lá no meu sistema, no meu coração, não tinha um nó sinoatrial? Aqui no sistema digestório, eu botei isso aqui, ó. Células intersticiais de Cajal. Que bonitinho. Essas células intersticiais vão ser um marca-passo para o início das contrações. Então, observem aqui que eu vou ter o potencial de membrana, certo? E a força de contração. Aqui eu tenho um limiar. O que eu quero dizer? Eu só vou ter contração quando o potencial de ação passar no limiar. Vocês concordam comigo? Então, observe. Nessa primeira situação, nessa contração lenta, ó, observem que eu tinha um potencial de ação. Esse potencial de ação não ultrapassou o limiar. Então, eu não vou ter contração muscular. No entanto, observe que agora esse potencial de ação ele ultrapassou o limiar. Aqui também e aqui também. Olha o que acontece com a força da contração muscular. O que seria um exemplo de uma onda que não ultrapassa o limiar? Não, às vezes aqui é só de exemplo mesmo. Então, por exemplo, quando a minha célula está em repouso, ela pode chegar. A gente tem. Vocês lembram do princípio do tudo ou nada? Ou não? O que é a questão do princípio de tudo ou nada? Ou eu vou ter uma despolarização, ou eu não tenho. Então, numa situação em que o impulso elétrico ele não foi suficiente, eu não tive um estímulo suficiente para chegar aqui, eu não consigo despolarizar. Isso aqui só está mostrando que, para que o meu músculo contraia de forma forte e eficaz, eu preciso ter uma despolarização. Certo? Não tem situações em que eu vou ter meia despolarização. O meu intestino, o meu estômago vai contrair só minha boca. Ou ele vai contrair de forma adequada, ou ele não contrai. Não, eu não entendi a lógica de treino. O que pode acontecer é a secreção, por exemplo, de substâncias. Então, por exemplo, para que eu atinja o limiar, eu preciso ter a secreção, chutando, tá? Só um exemplo. Uma secreção de 10 substâncias, 10 neurotransmissores ali, para que chegue no limiar. Só que nesse caso eu liberei somente 5. Ele vai conseguir despolarizar? Então. Não é assim. Mais ou menos assim. Eu entendi o que você quis falar, mas seria mais ou menos assim. Perfeito. Não vai fazer direção de uma balinha. Na verdade você vai, Mas aí mas. não vai contrair disso. Entendi a presença, mas aqui eu só estou mostrando, novamente, eu só estou mostrando que eu só vou ter contração quando eu passar o limite. Beleza? É como se essa corrente ativasse fosse um interruptor. Perfeitamente. Estamos bem, pessoal? Sim. Como é que é? O limiar é um ponto em que ou a minha célula ela vai despolarizar ou não. Então, tipo assim, eu só consigo ter uma despolarização quando eu atinjo ou ultrapasso esse limiar.
liberação de neurotransmissor, informação chegando nessa célula. Ok? Agora vamos falar do sistema nervoso entérico, pessoal. Então vamos lá. Tem mucosa, as túricas, mucosa, submucosa, muscular, e aqui eu tenho o plexo mioentérico. Observe, para que eu tenha contração, eu vou ter a chegada de um neurônio presente ali. Esse neurônio vai levar informação para que o meu músculo possa contrair. Então observe que existe uma rede neural muito bem desenvolvida em que eu vou ter a despolarização para que esse músculo ele possa contrair. Vamos lá. O nosso colega falou no início da aula que o nosso sistema digestório é o nosso segundo cérebro. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso é uma informação falsa. Na verdade, quem acredita aí no evolucionismo, o nosso sistema digestório é o nosso primeiro cérebro. Então, animais que não têm o sistema nervoso, eles são capazes de se alimentar somente pela presença do alimento. Porque o sistema digestório, ele apresenta uma rede neural altamente desenvolvida. Nós temos a presença de aproximadamente 100 milhões de neurônios no sistema digestório. Quase igual ao sistema nervoso. Aí ele recebe informação que é associada. Sim. Então, se você pegar animais que não têm a presença do sistema nervoso e colocar o alimento perto dele, ele consegue lá pegar esse alimento e fazer a digestão. Isso no evolucionismo, né? Agora, quem acredita no criacionismo, Deus nos fez dessa forma maravilhosa. Certo? E aí, não estou aqui para discutir as teorias. Todas. Ok? O que nós temos que saber? Que eu vou ter um neurônio sensorial, ou seja, a presença do alimento aqui faz com que haja estimulação de receptores. Esses receptores vão mandar informação por um nervo sensorial até o plexo mioentérico. A partir desse neurônio sensorial, nós vamos ter interneurônios que vão mandar informação para a camada muscular. Então observe que nós temos nervo motor, na verdade excitatório do lado de cá e excitatório do lado de cá. Então a presença de substâncias aqui vão fazer com que esse neurônio sensorial mande informação para interneurônios e esses interneurônios vão estimular as camadas musculares para que elas possam contrair. Entendeu? Não? Boiado? Então vamos lá. Vem comigo. Camada mucosa. Nessa camada mucosa é onde, aqui no caso, o quimo vai passar, correto? O alimento está passando aqui. Quando o alimento passa aqui, ó, nós vamos ter a estimulação de um nervo ou de um neurônio sensorial. Por que nós vamos ter esse estímulo? Porque o alimento está passando aqui. É tipo encosta dele. Como se fosse, imagina o quimo passando aqui, encostando nessas células. Essas células têm receptores. Esses receptores mandam a informação. Vai ajudar. Perfeitamente. Então nós temos aqui, ó, o neurônio sensorial. Esse neurônio sensorial vai até o plexo mioentérico. A partir desse plexo mioentérico, nós vamos ter neurônios que são chamados de interneurônios. Então, ó, nervo sensorial, neurônio sensorial, interneurônio. O interneurônio manda informação
para a parte muscular circular e parte muscular longitudinal. Isso faz com que o músculo contraia. Vocês lembram a contração muscular? Contração muscular? Sim. Esquelética? Sim. Para que o meu músculo contraia, o que é necessário chegar a informação neural, não é? É a mesma coisa do lado de cá. Só que aqui, em vez de estar vindo do sistema nervoso central, está vindo do sistema digestório. Sim ou não? Pessoal, vamos lá. Aí, Vamos facilitar a vida de vocês? Plexo mil entérico. Mil vem de quê? Entérico vem de quê? Intestino. Então eu vou mandar informação para o músculo do... E o que o músculo faz? E... Pô, tá excelente, tá? As duas camadas são perto. As duas camadas. Peraí, são duas camadas? São a parte muscular circular e a longitudinal. Músculo Ó, circular tem que ter em só círculo. em volta. Isso. Aí E a a longitudinal tá assim. Pois não. Esse complexo ele vai pra trás. Ele vai mandar informação. Vamos lembrar. O neurônio